Bom dia, pessoal. Continuando aí as nossas gravações, né, das aulas para os exercícios de análise dimensional, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, né, referente a mais um exercício, né, juntando essas duas partes, né, tanto de análise dimensional quanto de similaridade, né, fazer as duas coisas juntas. Eu espero que esteja apresentando a tela correta. Deixa eu ver se está, realmente. Não sei como é que eu verifico. Deixa eu passar aqui. Pronto, tá tudo ok. Então, vamos lá, né? O nosso exercício aí de análise dimensional de semelhança, né? Então, nesse primeiro momento, surge essa questão aqui para a gente, que refere-se justamente à análise dimensional de um escoamento de fluido, né? Né? Função diâmetro a relação adimensional, né, para descrever esse problema físico. Então, a gente busca uma relação adimensional para explicar como que a potência se relaciona com as características, né? Então, aqui nesse terceiro slide, a gente vai justamente trabalhar nessa perspectiva, tá? Vou apagar aqui para a gente ter mais espaço e vou mandar o enunciado, essa parte. Então, vamos lá, né? O que é informado para a gente? De a potência, né, é uma função do diâmetro do rotor, da velocidade, da vazão volumétrica, né, da velocidade angular, né, de rotação aí dessa bomba, e da viscosidade do fluido que escoa. Então, aqui a gente tem N parâmetros, né? O número de parâmetros que a gente tem aí, então, são 5, né? É isso mesmo? A potência é função da vazão, do diâmetro, da velocidade de rotação e da viscosidade do fluido que escoa. Então, aqui a gente tem 5 parâmetros para avaliar, né, nesse processo. Como o nosso algoritmo de resolução, né, o algoritmo lá do Buckingham, dos pi parâmetros repetidos de Buckingham, prevê, né, a gente deve escrever todos esses parâmetros na forma de, escrever as equações dimensionais desses parâmetros, né. Então, uma quantidade de potência, né, é uma energia por unidade de tempo, né. Detalhe, energia, né, a gente sabe que é justamente uma quantidade de trabalho, né, que é realizada, trabalho e energia têm as mesmas dimensões, né, então, só para deixar, para escrever isso mais claramente aqui, né, só para caso alguém tenha alguma dúvida com relação a isso, então eu vou só dizer aqui que trabalho, né, é uma força que atua ao longo de um deslocamento, né?
Então, se a gente for avaliar as dimensões de trabalho, as dimensões de energia, então a gente tem as dimensões de força, que seriam massa vezes a aceleração, atuando em um deslocamento, né? Então, o trabalho vai ser expresso aí por ml ao quadrado, massa comprimento ao quadrado, dividido por tempo ao quadrado, né? E a gente sabe que potência, né, é a taxa de realização de trabalho, né? Então, potência é a taxa de realização de trabalho. Então, se refere a um trabalho tal, né, que ocorre em um intervalo de tempo ΔT, que é realizado no intervalo de tempo ΔT. Então, está aqui o delta T, né? Então, se a gente for avaliar as dimensões de potência, seria, então, mLT ao cubo, né? Massa comprimento ao quadrado dividido por tempo ao quadrado, que seria trabalho, né? Dividido por mais uma dimensão de tempo. Então, a gente ficaria aqui com massa comprimento ao quadrado por tempo ao cubo, certo? Então, essa seria a dimensão referente a esse termo aqui de taxa de realização de trabalho. Ele bem mais aqui para o lado, para a gente poder organizar todo mundo. Então, esses termos que deram origem àquele, eu vou deixar logo abaixo para quem quiser, né, verificar alguma coisa aqui. Taxa de realização de trabalho, né, essa informação veio daqui desses dois itens. Ótimo, excelente, né? Então, a gente tem outras equações dimensionais também para serem escritas, né? Para os demais parâmetros que representam esse problema físico. Então, o diâmetro do rotor é representado por uma dimensão de comprimento. Vazão volumétrica, a gente já sabe, né? Que é um volume que escoa por unidade de tempo. Então, volume é comprimento ao cubo por unidade de tempo. A velocidade angular, né, é dada em rotações por minuto, né? Então, rotações são contagens. Então, 1 sobre tempo, né? Esse seria a dimensão aí da velocidade angular, dessa rotação, né? A viscosidade do fluido a gente já viu em questões anteriores, né? Mas se vocês precisarem, vocês podem consultar isso. É representado por massa sobre comprimento, certo? Então, a gente tem aí 5 parâmetros dimensionais: potência, diâmetro, vazão volumétrica, velocidade rotacional e a viscosidade do fluido. Nós temos 5 parâmetros dimensionais. E esses 5 parâmetros dimensionais... Ah, tá, pessoal. Desculpa, eu estava achando muito estranho, né? Porque ele estava aqui dependendo somente da viscosidade do fluido e não tinha informação da massa específica, né? E aí eu estou vendo aqui na minha outra tela que realmente, né, eu fui
abrir a questão novamente, ele tem essa dependência da massa específica do fluido, então de ρ, e da viscosidade. Agora sim, tudo bem. Agora faz mais sentido. Eu já estava sentindo, né, falta aí desse parâmetro, estava achando estranho só depender da viscosidade. Então, a gente tem, na realidade, essa dependência também com a massa específica do fluido. Ainda bem que a gente notou logo no princípio, né? Então, a equação dimensional aí para massa específica, né, é massa por comprimento ao cubo, né? A gente já conhece. Então, na realidade, nós temos 6 parâmetros dimensionais que estão sendo representados aí, ó, se a gente contar as dimensões, né, que representam esse sistema aqui, a gente tem uma dependência aí de 3 dimensões fundamentais. Quais são elas? Massa, comprimento e tempo, certo? Então, o número de parâmetros adimensionais que a gente vai precisar é justamente N menos J, então, 6 menos 3, a gente vai precisar determinar 3 parâmetros, né? Como eu disse para vocês, né, a gente, para fazer essa determinação dos parâmetros adimensionais, a gente tem que escolher J parâmetros repetidos. Então, desse conjunto de 6 parâmetros, a gente vai escolher 3 para serem os nossos parâmetros repetidos, certo? E aí eu tinha dito, né, os problemas de mecânica dos fluidos, eles geralmente são representados, né, por parâmetros que trazem as propriedades do fluido, parâmetros que dão características referentes a fatores externos, né, do escoamento, velocidade, vazão, né, rotação aí desse escoamento, e parâmetros geométricos, né. E eu tinha dito para vocês que era interessante, na escolha desses conjuntos de variáveis repetidas, que a gente selecionasse pelo menos uma de cada conjunto, certo? Obviamente, desse conjunto aqui de 6 parâmetros, a potência, que é a variável, né, que é o que a gente tem interesse de escrever, né, essa, essa potência, ela não vai poder jamais estar sendo contemplada nesses parâmetros repetidos que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque ela é justamente a variável de interesse da gente, né, ela é a nossa resposta, é o que a gente quer estudar. A gente quer estudar o comportamento da potência, né, como uma função dessas outras variáveis. Então, nos resta escolher dentre essas demais aqui, dentre essas 5. Né. Parâmetro geométrico, a gente só tem esse aqui referente, né, ao diâmetro do rotor. Parâmetro de escoamento, a gente poderia escolher ou a vazão volumétrica ou a velocidade rotacional. E de parâmetro de propriedade dos fluidos, a gente podia escolher ou viscosidade ou massa específica do fluido. Perceba que aqui a gente tem a dependência de comprimento com tempo, aqui a gente tem dependência de comprimento, e aqui a gente vai ter, num desses dois, a dependência com a dimensão da massa, certo? Então, eu vou escolher, ó, esse aqui, vazão volumétrica, e a massa específica do fluido, certo? Como nossos parâmetros repetidos. Então, nós vamos determinar 3 grupos πs, né? E esses grupos πs, eles vão ser formados justamente através da combinação desses parâmetros com os devidos expoentes, né? Com as variáveis restantes. Então, eu vou colocar aqui d elevado a A, vazão volumétrica elevada a B,
e massa específica do fluido elevado a C vezes essa potência aí, que é a nossa variável de resposta. Só um segundinho aqui para eu ligar o computador na tomada, tá, pessoal? Então, esse seria o nosso grupo 1, né? Vou deixar esses termos aqui destacados para eles, né, a gente perceber que eles vão estar presentes nos demais grupos, né? Então, o grupo π2 é a combinação desses parâmetros também elevados agora a outros expoentes, x, y, z, né? Eu posso combiná-los agora com a frequência, né, de rotação, a velocidade angular aí desse rotor. E num terceiro momento a gente vai relacionar, vou colocar letras gregas aqui. Cadê? Alfa, beta, gama. Eu gosto, pessoal, de sempre deixar isso aqui destacado, né, que são expoentes diferentes, para o pessoal não querer resolver a questão e achar que todos os expoentes vão ser iguais. Ah, fiz o primeiro, achei ABC, vou colocar para as demais, para os demais grupos PIS esse mesmo expoente. Não é verdade, não é isso que a gente faz, tá? Então, a gente vai determinar separadamente, né? Então, são expoentes diferentes em cada caso. Eu vou deixar aqui as equações dimensionais para para todos os termos, para a gente poder consultar, caso a gente deseje, né? E aí a gente vai partir para a determinação do nosso primeiro grupo adimensional, justamente relacionando esses parâmetros repetidos com a potência, né? Então, a gente vai descrever as dimensões do lado direito e do lado esquerdo dessa equação, né? Massa, comprimento, e tempo. A gente sabe que o diâmetro é representado pela dimensão do comprimento, vazão volumétrica é representada aí pelo comprimento ao cubo, né, um volume que escoa por unidade de tempo, e a massa específica, massa por comprimento ao cubo. E aí a gente vai colocar aqui justamente a representação do termo de potência, né? ml ao quadrado dividido por t ao cubo, para a gente determinar quem é m, quem é a, quem é b, quem é c, certo? Então, vamos escrever primeiro a equação para a dimensão da massa. Aí a gente vai ficar com m elevado a c mais 1. Todo mundo está conferindo, né, esses cálculos. Então, c mais 1 igual a 0. Então, c, o expoente c vale menos 1. A dimensão do comprimento, eu vou primeiro escrever para a dimensão do tempo, tá? Por que eu faço isso? Já falei para vocês anteriormente, né? Quando a gente escreve primeiro para a dimensão
A equação dimensional para o comprimento, geralmente ela é muito extensa, né? Porque vários termos dependem da dimensão do comprimento. Então, eu primeiro escrevo para a massa, que poucos termos dependem, então eu já tenho alguma resposta daí. Depois eu escrevo para o tempo, porque também é uma equação mais simples, e somente depois de tudo isso é que eu passo a trabalhar com a dimensão do comprimento. Certo? Então, para o tempo, a gente tem t elevado a zero do lado esquerdo da equação, sendo igual a t elevado a menos b menos 3. Certo? B menos 3. Então, menos b menos 3 é igual a zero, significando que b é igual a menos 3. Para o outro lado aqui da equação. Então, isso facilita a nossa vida, porque quando a gente for trabalhar com a equação para a dimensão do comprimento, ó, a gente já tem o valor de quem é B e de quem é C. Então, isso tudo fica mais fácil, certo? Então, L vai ficar L elevado a A mais 3B menos 3C mais 2, sendo igual a zero, né? Igualamos a dimensão do lado esquerdo com a dimensão do lado direito. Então, esses expoentes aqui, eles têm que ser iguais. É igual a zero. E agora, como a gente já tem as informações de quem é A... Opa, aqui é um C, tá, pessoal? C, C. Mesmo? A mais 3B menos 3C mais 2. Então, B é menos 3, C é menos 1, mais 2. Então, isso aqui, 3 vezes 3. Olhe, cuidado com essas continhas simples, viu? Para vocês não errarem. 3 vezes menos 3 vai dar menos 9 aqui, esse primeiro termo, certo? Menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Ok? Então, a gente fica aqui, ó, com menos 9 mais 5, resultando em menos 4, né? Nesse lado aqui da equação. Menos 4. Então, A vai valer 4, ok? Tomem muito cuidado, porque para a criatura querer somar, né, ou fazer alguma outra operação aqui nesses termos indevidos, né, isso é muito rápido. Então, prestem atenção na hora que forem resolver essas equações numéricas aqui. Elas são bem simples, mas, né, a gente comete erros por achar que são simples demais, né, e não querer dar o braço a torcer. Então, A ficou valendo 4, B menos 3 e C vale menos 1, né? Então, esse primeiro grupo adimensional que nós determinamos, ele é expresso como potência vezes o diâmetro à quarta, dividido por massa específica à terceira, quer dizer, massa específica vezes vazão volumétrica à terceira. Esse é o nosso primeiro grupo adimensional. Para a gente checar se a gente fez tudo direitinho, vamos substituir as dimensões de cada coisa, né? Então, o diâmetro é a dimensão de comprimento, a quarta, vezes o termo de potência, ml ao quadrado, dividido por tempo ao quadrado. Vazão volumétrica é volume, né? L ao cubo,
dividido por tempo, opa, aqui tem minúsculo, vezes a massa específica do fluido, né? Massa por volume. Então, esse primeiro termo aqui, só para não cometer nenhuma gafe, né? Vazão volumétrica está elevado à terceira vezes a massa específica, né? Então, aqui a gente fica no numerador com massa, comprimento à sexta, dividido por tempo ao quadrado. E no denominador, a gente tem massa vezes. O primeiro termo lá do comprimento vai ficar L, 3 vezes 3 dá 9, 9, não é isso? Dividido por L a terceira, então 9 menos 3. Então, L a sexta, dividido por tempo, opa, só corrigindo aqui, né? Isso aqui é tempo ao cubo, isso aqui é tempo ao cubo. Massa, comprimento à sexta, que aqui é 9 menos 3, dá 6, dividido por tempo ao cubo, certo? Então, de fato, esse nosso adimensional está adimensional e está tudo ok com ele, certo? Excelente. Então, a gente pode seguir para a determinação dos seguintes, né? Do grupo π2 e assim sucessivamente. Então, o grupo π2 é esse aqui, né? E aí a gente tem primeiro o diâmetro elevado a z, depois a vazão volumétrica a gente chamou um expoente x, massa específica nós elevamos aqui ao expoente y, né? E a frequência, né, é 1 sobre tempo, é a dimensão aí referente à velocidade rotacional dessa bomba. Então, novamente, para a gente determinar os demais grupos, né? Aí escrevemos a equação para massa. E aí, ó, fica bem mais simples, porque a gente só tem agora um único termo com a massa, né? Então, m elevado a zero vai ser igual a m elevado a y. Então, y é igual a zero. Para o tempo, e elevado a zero vai ficar e elevado a menos x, opa, menos 1. Todo mundo consegue ver que vai ser menos x menos 1? Ó. Aqui a gente tem menos x para a dimensão do tempo, aqui a gente não tem nenhum termo relacionando com o tempo, e aqui a gente tem 1 sobre t, então fica menos x menos 1. Menos x menos 1 igual a zero, então x é igual a menos 1. Fazendo o mesmo para a dimensão do comprimento, a gente fica com L elevado a zero, desse lado esquerdo, sendo igual a L elevado a Z, mais 3x, menos 3y, igual a zero. Nesse último termo, a gente não tem nenhum termo de comprimento. Então, Z mais 3x menos 3y tem que ser igual a zero. X a gente já disse que era menos 1, né? E y nós dissemos que era justamente zero, né? Então, na realidade, a gente tem que z menos 3 é igual a zero, então o expoente z tem que ser igual a 3.
Aí a gente já define aqui, ó, quem é o nosso grupo adimensional 2, né? Z ficou sendo 3, X ficou sendo menos 1, e Rho ficou sendo, quer dizer, Y ficou sendo 0. Então, esse grupo adimensional aqui ficou justamente, ó, B ao cubo vezes a frequência dividido por vazão volumétrica. E aqui é bem mais fácil da gente ver que as dimensões são ok, né? Porque fica L ao cubo vezes 1 sobre o tempo, seriam as dimensões, né, dos termos, só para a gente checar, tá, pessoal? E a dimensão de vazão volumétrica, L ao cubo sobre T. Então, de fato, esse grupo adimensional que a gente determinou tá ok, certo? O terceiro grupo adimensional, a gente segue o mesmo raciocínio, né? E agora a gente vai trabalhar com a combinação desses parâmetros opa, com a viscosidade do fluido. Então, a gente tem L elevado a alfa, vazão volumétrica elevado a beta, massa específica elevado a gama, né? E as dimensões da viscosidade M sobre LT. Então, a gente vai escrever as equações para cada uma dessas dimensões, né? Para a massa, M elevado a zero vai ficar M elevado a gama mais 1. Então, gama mais 1 fica sendo igual a zero. Gama, então, é menos 1. Para a dimensão aí referente ao tempo, novamente, né, pessoal, só costume meu, eu acho que facilita a vida, tá? Mas vocês podem optar por fazer como vocês acharem melhor, certo? Então, aqui a gente vai ficar com o tempo elevado a menos beta. Nesse próximo termo, que é o que está elevado a gama, não tem nenhuma dimensão referente ao tempo. E no termo da viscosidade, a gente tem o tempo no denominador. Então, menos beta, menos 1. Menos beta, menos 1, tem que ser igual a zero. E aí, beta, passando para o outro lado da equação, fica sendo igual a menos 1. E aí, a gente pode entrar na nossa última equação, que seria para a dimensão do comprimento, né? L elevado a zero, do lado esquerdo da equação, sendo igual a L elevado a alfa mais 3 beta, menos 3 gama, menos 1. Essa seria a equação dimensional aí para o comprimento. Aqui tem que ser igual a zero, né? O expoente de um lado tem que ser igual ao do outro. E aí a gente fica com alguns termos para trabalhar, né? Então, beta, a gente disse que valia menos 1. Gama, nós também dissemos que valia menos 1. Então, a gente vai ficar aí com esse primeiro termo valendo menos 3.
Menos com menos dá mais, e aqui a gente tem mais 3, né? Então, mais 3 com menos 3 vão se cancelar. E, finalmente, né, nosso alfa, menos 1 igual a 0. Então, alfa é igual a 1. E aí, o nosso terceiro grupo adimensional, alfa vale 1, beta ficou valendo menos 1, e gama também menos 1. Então, esse grupo adimensional aqui que eu fiz. Tá. Massa específica do fluido. Na realidade, esse número adimensional aqui é um número de Reynolds modificado, né, pessoal? Porque perceba, a gente não está trabalhando com a velocidade, mas a gente está trabalhando com a vazão volumétrica, né? Então, fica ρ, vazão volumétrica, sobre mi vezes d, para que as dimensões fiquem coerentes. Mas isso aqui é um número de Reynolds modificado, né? Vou só expressar aqui as dimensões de todo mundo para a gente conferir. Massa sobre comprimento, oh meu Deus, massa sobre comprimento, tempo, isso. Aí, massa específica do fluido, vezes a vazão volumétrica, que ela é terceira, dividido pelo tempo. Então, perceba, em cima a gente fica com, no numerador, né? Com massa por tempo, massa por tempo, e no denominador também, massa por tempo. Então, a gente vê que, de fato, esse número adimensional que a gente encontrou é realmente adimensional. Então, para representar esse problema físico, a gente tem 3 grupos adimensionais, e a gente vai escrever que o primeiro grupo adimensional, π1, π1 é uma função de π2 e π3, né? Então, π1 é uma função do grupo π3, que está aqui à mão, eu vou colocar ele logo, e do grupo π2, que nós determinamos, né, para ser justamente esse aqui. Então, a relação funcional que a gente buscava era essa, certo? Determinar como que a potência do fluido depende, né, daqueles parâmetros, daqueles outros 5 parâmetros, de maneira adimensional. Esse problema estaria resolvido, certo? Nesse segundo momento aqui, é colocado a situação de semelhança para a gente avaliar, tá? Então, ele diz assim: protótipo de uma bomba de água tem um diâmetro de rotor de 61 centímetros e é projetada para trabalhar com uma vazão de 0,34 metros cúbicos por segundo, com uma rotação de 750 RPM. Um modelo de bomba com diâmetro de rotor de 30,5 centímetros, mais ou menos aí a metade, exatamente a metade, é avaliado com ar, e aí ele fornece a massa específica do ar, com uma rotação de 1.800 RPM.
desprezando os efeitos do número de Reynolds, ou seja, ele está informando para a gente que a gente não deve usar a semelhança com o número de Reynolds. Para condições similares, qual deve ser a vazão volumétrica do modelo? Então, nós determinamos esse conjunto aqui de adimensionais que representam esse problema físico, né, da bomba centrífuga. Agora, a gente vai trabalhar com a parte de semelhança entre modelos para poder determinar, né, as condições de operação, né, de teste desse modelo. Ele fala para a gente, ó, que despreze os efeitos do número de Reynolds. Então, eu tinha dito para vocês que esse número aqui, ele representa o que a gente chamou de um número de Reynolds modificado, né? Então, a própria questão, ela está dizendo para a gente que, quando a gente for fazer nossa análise de semelhança, não devemos usar esse grupo adimensional para os nossos cálculos, certo? Então, se ele pergunta, né, informações acerca de vazão volumétrica do modelo, né, nesse ponto aqui, ele só falou a respeito de variáveis geométricas, né, do diâmetro de modelo e do protótipo, e de variáveis relacionadas com a rotação. Então, a gente vai trabalhar com o grupo adimensional que traga justamente essas informações. Então, eu vou igualar justamente o grupo π2 do modelo com esse mesmo grupo do protótipo, né? Então, esse conjunto aqui do modelo deve ser igual igual, cadê você, meu filho? Ao do protótipo. E aí a gente já tem basicamente todas as informações que a gente precisa. Só escrever aqui novamente, de forma a enfatizar esses termos, para a gente não se enrolar na hora que for fazer nossas substituições. Eu gosto muito de colocar os índices em cada um dos termos, né, para justamente evitar esse tipo de confusão. Então, D do modelo ao cubo, ômega do modelo, vazão volumétrica do modelo, tudo isso aqui tem que ser igual para as condições do protótipo. Essa relação tem que ser a mesma. Protótipo. Então, perceba que nesse momento a gente quer determinar qual que vai ser a vazão volumétrica do modelo, né? Então, eu vou passar esse QM para cá, estava dividindo, vem para o outro lado multiplicando, esse termo aqui passa todo para o outro lado da equação, né? Quem estava no numerador vem para o denominador, quem estava no denominador vai para o numerador. Então, aí a gente já pode calcular quem que vai ser essa vazão volumétrica, né? Ele diz que o modelo tem 30,5 centímetros, né? Então, 30,5 ao cubo, opera com a frequência de rotação de 1.800 RPM. Ele diz também que a vazão do protótipo é de 0,34 metros cúbicos por segundo, e que esse protótipo tem diâmetro de 61 centímetros e trabalha a 750 RPM.
Fazendo essa conta, 30,5 ao cubo vezes 1.800 vezes 0,34 dividido por 61 ao cubo dividido por 750, essa vazão volumétrica fica 0,102 metros cúbicos por segundo, certo? Então, determinamos aí a vazão volumétrica para esse escoamento, certo? Além disso, na questão, ele pede para a gente avaliar, né, relacionar aí as potências, né? Ele diz, se o modelo da bomba requer uma potência de 0, se o modelo da bomba requer uma potência de 0,082 HP para ser acionado, que potência eu devo esperar, né, para o acionamento do protótipo? Então, agora a gente vai trabalhar com a semelhança, né, do parâmetro que envolve justamente a potência. Esse parâmetro para o modelo deve ser igual para o protótipo. Eu vou só deixar aqui a informação de vazão volumétrica do modelo, vou deixar aqui em cima, para que a gente possa consultar essa informação na hora de resolver a questão, certo? Assim sendo, né, a gente vai trabalhar com a semelhança aí desses dois termos, né? E aí a gente fica com D do modelo à quarta, D do modelo à quarta, potência do modelo, aqui é W ponto, modelo, vazão volumétrica do modelo, a terceira, vezes a massa específica do modelo. Isso aqui tudo deve ser igual, né, para as condições do protótipo. E aí, nessa situação aqui, ele pede para a gente determinar qual vai ser a potência de acionamento do protótipo. Então, nosso foco é com esta variável. E aí a gente pode rearranjar a expressão de uma maneira conveniente, né? Quem estava no numerador pode vir para cá, quem estava no denominador vem para o numerador, né? Passa multiplicando. A gente pode determinar quem é a potência. Então, a gente fica com alguns termos aí para substituir, né? E agora, quem seria o diâmetro do modelo? Seria 30,5, né? Elevado à quarta. A potência de acionamento do modelo é 0,082 HP. Percebam que a gente não está tendo que fazer conversão de unidades aqui, né, pessoal? Por quê? Porque se esses termos eles estão com unidades coerentes, ou seja, a gente está usando as mesmas unidades para representar diâmetro do modelo e do protótipo, ou potência do modelo e do protótipo, esses termos eles vão se cancelar aqui na hora da análise, tá? A vazão volumétrica do protótipo era de 0,34 metros cúbicos por segundo. E massa específica do protótipo, o protótipo é com água, né? Então, vamos colocar aí 10 a terceira para representar essa massa específica do protótipo, tá? O diâmetro do protótipo é de 61 centímetros, elevado à quarta.
A vazão volumétrica do modelo a gente acabou de determinar, 0,102, né, metros cúbicos por segundo, terceira. E a massa específica do modelo, que é avaliado com ar, é 1,29, certo? Então, aí a gente tem como calcular essa potência do nosso protótipo, né? Então, 30,5 elevado à quarta, vezes 0,082, vezes 0,34 a terceira, vezes 10 a terceira, dividido por 61 a quarta, dividido por 0,102 a terceira, em seguida dividido por 1,24. Então, aqui deu 153,07 HP para mim, certo? 53,07. Pessoal, novamente, então, né, a gente ilustrou aí uma situação em que vocês têm que partir de uma análise, dimensional, né, de um processo físico, de um problema físico, e a partir dessa análise dimensional e da determinação desses grupos adimensionais, vocês são capazes de avaliar, né, as similaridades entre um modelo que se deseja testar e um protótipo, né, que a gente deseja colocar para funcionar realmente, certo? Então, seria isso a nossa aula de hoje, tá? Eu vou disponibilizar aqui essa aula no YouTube para vocês, e restando qualquer dúvida, vocês entram em contato aí com a gente, tá bom? Até amanhã.